Qual é o nosso caminho? O que nos conecta? O que nos leva à frente? Nosso compromisso é gerar soluções que facilitam a vida das pessoas através da mobilidade. Somos um grupo de empresas brasileiro transportando inovação e tecnologia pelo mundo. Construímos uma presença global alicerçada na qualidade, transparência e resiliência. Somos pessoas trabalhando para pessoas, gerando valor aos nossos parceiros e clientes. Desenvolvemos um modelo de negócio diversificado e robusto, criando sinergia entre todas as empresas Randon. Nossas autopeças produzem suspensões, eixos, freios, cubos, sistemas de acoplamentos e diversos componentes para veículos comerciais. Somos líderes no mercado sul-americano em todas as nossas unidades de negócios, garantindo qualidade, segurança e inovação. Com forte atuação global no controle de movimentos, entregamos materiais de fricção e componentes de freio, suspensão e direção para veículos comerciais e leves, formando um powerhouse de reposição. Atuamos como montadora e somos uma das 10 maiores fabricantes de semi-reboques do mundo. Temos a mais completa linha de equipamentos para o transporte terrestre de cargas, desde implementos rodoviários a vagões ferroviários. Entregamos soluções em serviços financeiros e digitais para viabilizar a aquisição de bens, oferecer linhas de financiamento e facilitar a locação de ativos. Oferecemos seguros, investimos em startups e incentivamos a inovação aberta e colaborativa, criando softwares e produtos digitais para o setor de transporte e logística. Impulsionamos pesquisas científicas em materiais, nanotecnologia, mobilidade e eletrificação para o desenvolvimento de novos produtos, além de criarmos soluções em automação de processos e robótica industrial. São mais de 7 décadas em que somos guiados pelos nossos princípios, que fazem isso tudo acontecer, mantendo vivo o nosso legado. Somos referência em soluções para o transporte, atingindo a liderança nos principais segmentos de atuação, resultado da nossa diversificação de negócios. Crescemos de forma rápida, ampliando nossas plantas fabris e centros de distribuição localizados pelo mundo. Conquistamos um aumento extraordinário em receita líquida, com rentabilidade, o que comprova cada vez mais nossa solidez financeira. Só faz sentido para a gente se superarmos a expectativa e gerarmos valor para nossos clientes. Por isso, o aperfeiçoamento dos processos e operações é constante. Pessoas capacitadas trabalhando de forma colaborativa em espaços modernos e com alta tecnologia garantem a excelência e segurança dos nossos produtos. Contamos com a dedicação de milhares de pessoas que buscam oportunidades de gerar impacto positivo no planeta. Essas pessoas nos guiam todos os dias a agir com ética e transparência, rumo a um futuro mais inovador, social e ambientalmente responsável. Aceleramos ecossistemas que promovem o desenvolvimento rico e próspero em benefício de toda a sociedade. Valorizamos a diversidade das pessoas, acreditamos em novos negócios e investimos em soluções disruptivas. Assim, seguimos, com apetite pelo novo e muita coragem para viver o amanhã. Incansáveis, inquietos, evoluindo. É dessa forma que visualizamos o futuro e construímos juntos o caminho que nos leva em direção ao nosso propósito. Empresas Randon, conectando pessoas e riquezas para gerar prosperidade. Olá, sejam muito bem-vindos à videoconferência de resultados das empresas Randon referente ao quarto trimestre de 2022. Hoje, além do contexto dos últimos 3 meses, falaremos sobre o ano de 2022, que foi muito desafiador, mas cheio de movimentos importantes para a Randon e que serão apresentados pelos nossos executivos. Mas antes de iniciarmos, eu recordo que as informações abordadas nessa apresentação não são garantia de desempenho e envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. A nossa videoconferência de hoje será apresentada pelo nosso CEO, Sérgio Carvalho, que fará uma retrospectiva de 2022.
Pelo Paulo Prignolato, nosso CFO e DRI, que abordará os resultados consolidados, e na sequência, nosso diretor de Finanças e de Relações com Investidores, Esteban Angeletti, mostrará os resultados e os principais destaques de nossas verticais de negócio. Ao final, faremos a nossa sessão de perguntas e respostas, da qual já te convido para participar. Durante toda a apresentação, você já pode participar das seguintes formas: por áudio, clicando no botão Q&A e escrevendo seu nome, empresa e idioma. Nós anunciaremos a sua participação e aí é só ativar o microfone e fazer a sua pergunta. Por escrito, clicando no botão Q&A, informe seu nome e empresa e digite a sua pergunta. Nós iremos ler ela ao vivo e responder a você. E a terceira opção é por WhatsApp, enviando sua pergunta para o telefone que está aí na tela. Caso não tenhamos tempo de responder todas as perguntas ao vivo, entraremos em contato após o evento. Eu recordo também que o nosso evento está sendo traduzido simultaneamente para o inglês e que ele conta com interpretação em Libras. Para colocar o seu áudio em inglês, basta clicar no botão Interpretation, que está na barra inferior da tela. E para ficar só com o áudio do tradutor, basta clicar em Mute Original Audio. O evento está sendo gravado e a gravação disponibilizada em nosso site de Relações com Investidores logo após o encerramento. Então, vamos iniciar as apresentações, começando pelo nosso CEO, Sérgio Carvalho. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado, Davi. Saudações a todos e a todas. Estou muito feliz em estar com vocês em mais uma videoconferência de resultados para falarmos do quarto trimestre de 2022 e do ano completo de 2022. Foi um ano de muitos desafios, pessoal, mas também um período marcado pela concretização de uma série de iniciativas e projetos que são motivo de muita satisfação e colocam as empresas Randon em uma posição de destaque em seus setores de atuação. Nós fechamos o ano com um recorde histórico de receitas, mesmo com toda a complexidade do contexto doméstico e global. Alcançamos e até superamos as nossas projeções do guidance para o ano, evidenciando a nossa capacidade de executar o que planejamos e comprovando a consistência do nosso modelo diversificado de negócios. Queremos continuar crescendo em taxas aceleradas e de forma sustentável. Estamos fazendo isso baseado nos mesmos pilares que têm nos trazido os ótimos resultados dos últimos anos. Foco na ampliação do portfólio de produtos, na expansão da nossa capacidade produtiva, em mais eficiência e produtividade em nossas operações e na internacionalização das nossas empresas. Também continuaremos trabalhando fortemente em inovação e tecnologia em todas as unidades do grupo, com foco em novas soluções, sempre conectadas aos aspectos ESG. Estamos comprometidos com a valorização e desenvolvimento das pessoas, reforçando a nossa cultura e buscando a evolução constante em nossas práticas de governança corporativa. Todos esses movimentos são muito importantes dentro da nossa estratégia. Eu tenho comentários sobre o nosso crescimento que é bastante acelerado. Como vocês podem ver nesse gráfico, nos últimos 6 anos, nós crescemos a taxas muito positivas com queda de mais de 30%. Nós mais que triplicamos a receita nesse período, entregando margens consistentes. E isso ganha ainda mais destaque se nós fizermos uma breve reflexão sobre o que vivemos nos últimos anos. Tivemos períodos complexos, como a pandemia, ruptura nas cadeias de fornecimento, alta de inflação e juros, entre outros, que poderiam ter nos afetado significativamente. No entanto, nós mantivemos nosso ritmo de crescimento, mesmo com esse cenário adverso, devido à nossa estratégia de diversificação. Pessoal, agora eu quero chamar a atenção de vocês para os nossos principais números de 2022. Dentre eles, eu gostaria de destacar as receitas no mercado externo, que atingiram 436 milhões de dólares e foram impulsionadas por nossa expansão internacional e pela conquista de novos clientes no exterior. Nossos volumes que foram muito expressivos e demonstram que nossas empresas estão entre as maiores dos seus segmentos em nível global. A rentabilidade sobre o capital investido, que continuou em bons patamares. E a assertividade nos investimentos realizados, que trarão ainda mais frutos no médio e longo prazos.
Realizamos tudo isso, pessoal, controlando nossas finanças e mantendo nossa alavancagem em patamar saudável. Esses números relevantes são reflexo da ampliação de nossas fontes de receita, que estão cada vez mais resilientes. Hoje, a maior parte das vendas das empresas Randon está conectada a mercados menos vulneráveis às oscilações econômicas, com exposição de apenas 20% a segmentos mais cíclicos. As aquisições e constituições de empresas que realizamos recentemente reforçam nossa estratégia de expansão em setores pujantes, como o agronegócio, a reposição e mercados internacionais. Para a internacionalização da companhia, temos realizado movimentos emblemáticos. A ida da Vertical Montadora aos Estados Unidos, com a aquisição da empresa Hercules e a exportação inédita de semi-reboques para aquele país, e, mais recentemente, o anúncio pela nossa controlada Fras-le da aquisição da Joratec no Reino Unido, empresa focada no mercado de reposição e que irá expandir nossa atuação nessa geografia e no continente europeu como um todo. Na tela, vocês podem verificar os movimentos que realizamos nos últimos anos para a ampliação das nossas empresas. Ano após ano, adicionamos empresas em nosso grupo que agregam aspectos relevantes ao nosso negócio: aumento de capacidade, ampliação de portfólio, internacionalização e inovação em suas mais variadas frentes, e sempre buscando capturar muitas sinergias em cada uma delas. Novos negócios também pautaram as ações para diversificação, como a estratégia de fortalecimento da companhia. Em parceria com a Gerdau, entramos no mercado de locação de veículos pesados com a constituição da Adiante e aceleramos nossa jornada de transformação digital com a aquisição recente da empresa DB Server. O ano de 2022 também foi marcado pela ampliação da captura de sinergias entre as nossas operações e pela inovação em nossos processos. Como exemplo, destaco a reorganização fabril entre as unidades da Castertech para ampliar sua atuação em diferentes mercados, que, somada à nova unidade da Castertech em Mogi Guaçu, irá consolidá-la como uma das maiores fundições do país. Destaco também a integração do centro logístico da Nakata, que agrega às empresas da controlada Fras-le agilidade de entrega e custos mais competitivos. Já em inovação de processos, cito a nova filial da IOS em Campinas, que é uma fábrica modelo, sendo a mais moderna entre todas as nossas operações. Nessa unidade, fabricamos o BuzzLink, novo produto que foi desenvolvido com tecnologia brasileira e um conceito inovador em nosso país, que amplia portfólio e mercado para a IOS. Além de todas essas iniciativas sobre o aspecto de expansão e diversificação, a inovação e a tecnologia também estiveram muito presentes em nossas ações nos últimos anos. Em 2022, a Randon Implementos lançou ampla gama de novos produtos, como a linha Neo-R, o Randon Solar, a plataforma modular, o Randon Smart, explorando os conceitos de sustentabilidade, conectividade e modularidade. Apresentamos um novo projeto em Smart Materials com uma grande montadora de caminhões e desenvolvemos autopeças com nanopartículas de nióbio, ambos em parceria com o Centro Tecnológico Randon, o Instituto Hercílio Randon e a Naiwan. Todos esses movimentos foram realizados com o comprometimento e engajamento das nossas pessoas, que são fundamentais para o sucesso da companhia. Não abrimos mão de um ambiente de trabalho seguro e saudável e temos como norte nossa ambição ESG, que nos guia rumo a um futuro mais próspero e sustentável. E nesse sentido, pessoal, recordo que em 2022 anunciamos investimento de R$100 milhões em energias renováveis a ser realizado até 2030 e que implementamos grupos de afinidade para termos uma Randon cada vez mais inclusiva e diversa. Mas essas são apenas algumas das iniciativas que realizamos este ano. O conteúdo completo será apresentado no relatório de sustentabilidade a ser divulgado nos próximos meses. Encerro a minha fala agradecendo a participação ativa de vocês em nossos eventos como o Randon Day e a Fenatran e também nas nossas videoconferências de resultados.
Esse contato mais próximo é muito importante para nós e queremos seguir esse relacionamento de muita transparência, manter um canal aberto de comunicação com o mercado. Vocês, sem dúvida, nos ajudam a evoluir e a buscar uma Randon cada vez melhor. Aproveito esse momento para convidá-los a participarem da pesquisa do Institutional Investor, que ocorre anualmente e é a fonte importante de feedback para as nossas práticas de RI. Para participar, vocês podem acessar o QR Code que está aparecendo na tela. Passo agora a palavra ao Paulo para dar sequência à nossa apresentação. Bom dia para vocês que nos acompanham nessa videoconferência de resultados do quarto trimestre e do ano de 2022. O Sérgio mencionou que atingimos e superamos o nosso guidance. Então vou começar minha apresentação detalhando os indicadores e os principais fatores que impactaram cada um deles. Começando pela receita líquida consolidada, superamos o topo do guidance, atingindo 11,2 bilhões de reais, graças à boa demanda dos mercados de atuação da companhia, aos repasses de inflação realizados ao longo do ano em algumas linhas de produto, adição de empresas adquiridas e constituídas em 2022 e ao avanço das vendas no exterior. Sobre esse último ponto, alcançamos 436 milhões de dólares em receitas no mercado externo, enquanto o topo do guidance era de 370 milhões de dólares, superando-o em 18%. As principais razões foram a entrada da vertical montadora nos Estados Unidos e o desempenho consistente nas demais geografias internacionais. Nossa margem de EBITDA consolidada foi de 13,5%. O ano foi bastante desafiador no quesito margens. A pressão inflacionária continuou presente nos custos dos insumos e alguns segmentos de negócio apresentaram competição mais acirrada, como o da vertical montadora. E sobre os investimentos orgânicos, eu destaco nossa disciplina em ficarmos próximos à parte inferior do guidance. Foram 347 milhões de reais investidos em produtividade, inovação e modernização, representando 23% do EBITDA gerado no ano. Aproveito para comentar que o Guidance de 2023, que tradicionalmente anunciamos junto com o relatório anual, ainda está em elaboração e no momento oportuno divulgaremos ao mercado. Passando agora para os indicadores do trimestre, destaco receita líquida consolidada de 2,8 bilhões de reais, crescimento de 12% quando comparada com o quarto trimestre de 2021. Avanço similar foi registrado nas receitas do mercado externo, atingindo 102,6 milhões de dólares no quarto trimestre de 2022. EBITDA consolidado de 322 milhões de reais e margem de EBITDA de 11,3%. Para esse indicador, tivemos eventos não recorrentes nesse trimestre, com baixo impacto no consolidado, mas que serão detalhados pelo Esteban na análise por verticais. Considerando os não recorrentes, o EBITDA ajustado atingiu 327,8 milhões de reais, com margem de EBITDA ajustada de 11,5%. E por fim, obtivemos lucro líquido de 89,4 milhões no quarto trimestre de 2022. No comparativo com o quarto trimestre do ano anterior, esse indicador apresentou queda de 41,6%. Porém, é importante recordar que naquele trimestre reconhecemos receita de créditos tributários expressiva, impactando a análise comparativa. Como vocês puderam observar no slide anterior, a nossa busca por maior resiliência de resultados por meio de nosso modelo diversificado de negócios tem dado resultado. Atualmente, temos uma Randon menos cíclica e que tem realizado movimentos importantes nessa direção. Prova disso é que, mesmo em um ano marcado por queda, como o caso de semi-reboques e com volumes estáveis, no caso de caminhões, ainda conseguimos, mesmo assim, apresentar crescimento de receita e margens consistentes. Nos gráficos a seguir, vou detalhar um pouco mais a nossa diversificação. Na tela, trazemos a distribuição da receita por vertical de negócio. É importante destacar que, além do equilíbrio que elas trazem para as empresas Randon nas vendas consolidadas,
também buscamos a diversificação dentro de cada uma delas, tendo como exemplos o acesso a novas geografias nas verticais montadora e no controle de movimentos, e o crescimento das receitas oriundas do setor agrícola em autopeças. Agora, observamos a distribuição das receitas por segmento de negócio. Como vocês podem observar, OEM é o mercado mais relevante, com 60% das receitas. Mas ele é distribuído em diferentes tipos de produtos, como caminhões de categorias distintas, vagões e semi-reboques, cada um com uma dinâmica particular de mercado. Ainda assim, ressaltamos que dentro de OEMs, o agronegócio tem ganhado relevância, fortalecendo a demanda principalmente de veículos pesados. Como vocês puderam acompanhar ao longo dos últimos meses, intensificamos nosso processo de internacionalização. Esse é um dos grandes focos da companhia. No gráfico ao lado, já podemos identificar que o bloco formado por Estados Unidos, México e Canadá passou a ser o mais relevante em receitas para o mercado externo no quarto trimestre de 2022. As exportações de semi-reboques para o mercado norte-americano e a aquisição da Hércules foram os principais fatores para essa mudança no perfil das vendas por geografia. Tradicionalmente, a região mais relevante era o Mercosul e Chile, mas com esse movimento de expansão na América do Norte, veremos esta região ganhar cada vez mais representatividade. Passando para a análise do endividamento, atingimos 1,6 bilhão de real de dívida líquida, sem o Banco Randon, com alavancagem de 1,08 vezes o EBITDA dos últimos 12 meses. Alcançamos redução importante desse indicador frente ao acumulado de 9 meses de 2022, quando somava 2 bilhões de reais e alavancagem de 1,42 vezes o EBITDA. Isso só foi possível devido à maior geração de caixa bruto e à redução da necessidade de capital de giro, que refletem o esforço e o empenho de toda a nossa equipe. Falando do ano de 2022, nós diversificamos nossas fontes de financiamentos e conseguimos realizar 2 emissões de debêntures, sendo uma delas a mercado, que nos permitem alongar o cronograma de pagamento de dívida. Sabemos que nesse cenário de juros e inflação em alta, nossa estratégia de robustez financeira é fundamental para atravessarmos períodos de incertezas com maior segurança. Falando agora sobre os investimentos, considerando CAPEX não orgânicos e integralização de capital, realizadas no quarto trimestre de 2022, atingimos 492,8 milhões de reais. Como destaques, temos investimentos de 258,2 milhões de reais referente à compra da Hércules, 40 milhões para arremate ou leilão de ativos de fundição Balancins e 32,8 milhões de reais em aquisição de máquinas para ampliação de capacidade de usinagem na vertical autopeças. Finalizando minha parte, trago alguns dados da Randon no mercado de capitais. Na tela, vocês têm o perfil de acionistas ao final de 2022. A companhia possuía 41.541 acionistas, sendo os mais relevantes em representatividade o grupo controlador com 39,6%, fundos institucionais com 20,5% e estrangeiros com 20,4% do total de ações em circulação. Nosso market cap fechou em 2,7 bilhões de reais. Também recordo que deliberamos pagamento de juros sobre capital próprio de 165,3 milhões de reais no ano. Consequentemente, não teremos pagamento de dividendos adicionais a serem aprovados em assembleia. Agora passo a palavra ao Esteban para falar dos resultados por vertical de negócio. Bom dia. Também agradeço pela participação de cada um de vocês e reforço o convite para participarem da sessão de perguntas e respostas. Chegamos à última videoconferência de resultados sobre os números de 2022, um ano que foi repleto de conquistas e com realizações importantes que estamos felizes de compartilhar na conferência de hoje. Iniciando por um panorama geral dos mercados de atuação da companhia, recordo que a dinâmica de produção e vendas do mercado de caminhões
foi de retomada gradativa ao longo do ano. Começamos 2022 impactados pela escassez de semicondutores e pela variante Ômicron da Covid-19, que diminuiu o ritmo de produção de caminhões. Já ao final, vimos a produção acelerar para garantir os estoques de produto Euro 5. As férias coletivas da OEM, que normalmente começam em meados de dezembro, foram transferidas para janeiro de 2023. E assim, encerramos o ano com uma produção de 162 mil caminhões, volume ainda superior a 2021. Os semi-reboques apresentaram queda de produção e vendas no comparativo anual, e isso ocorreu principalmente pela redução de demanda do mercado doméstico. Embora o agronegócio tenha fomentado novos pedidos, alguns setores apresentaram queda expressiva, como por exemplo o varejo. O mercado que mais apresentou crescimento no comparativo anual foi o de exportação, que tanto em caminhões quanto em semi-reboques teve um avanço de aproximadamente 12%. Temos como destaque a entrada no mercado norte-americano de implementos rodoviários e que explicarei em mais detalhes a seguir. A reposição também teve boa performance, pela continuidade no crescimento do mercado secundário, devido à baixa disponibilidade e ao preço elevado de novos veículos. Agora, vamos aos destaques da vertical montadora. Com uma receita líquida de 1,2 bilhão de reais, suportado pelo bom nível de vendas no mercado doméstico e avanço expressivo nas exportações. Adição de volumes e receitas da Hércules a partir de novembro e exportação de 590 bases de containers para os Estados Unidos impulsionaram as receitas do mercado externo, alcançando 51,3 milhões de dólares no quarto trimestre. EBITDA de 56,5 milhões de reais e margem de 4,7%, pressionados pelo cenário competitivo acirrado, pela inflação dos custos e a sazonalidade do período. Os investimentos do trimestre foram bastante expressivos, totalizando 301 milhões de reais, sendo 258 milhões referentes à aquisição da Hércules. Sérgio e Paulo reforçaram a questão da diversificação de negócios e quanto temos focado nisso. Com isso, essa vertical fez a maior operação de M&A da sua história. Eu diria até que foi uma quebra de paradigma, pois os desafios para a entrada no mercado norte-americano não eram poucos. Ainda estamos em fase de integração dessa empresa, mas estamos muito confiantes com os resultados e as oportunidades que temos com ela. Trazemos na tela dois gráficos importantes. Começo falando da distribuição de receita da montadora por setor econômico. Além da internacionalização, que já comentei, sabemos que muito da resiliência de resultados tem origem no agronegócio, onde o nosso país se destaca e que tem ótimas perspectivas para os próximos anos. No quarto trimestre de 2022, as receitas vindas deste setor representaram quase 70% do total. Quando falamos dos emplacamentos no Brasil, os produtos mais vendidos são a basculante e o granileiro, justamente os mais utilizados para o agro e que são produtos que temos liderança em participação de mercado. Tanto no quarto trimestre de 2022 quanto no acumulado do ano, nosso market share no mercado doméstico foi de 29,5%. Falando da participação no mercado internacional, o nosso market share nas exportações brasileiras ficou próximo a 70%. E recordo, somos a única empresa brasileira de semi-reboques a realizar exportações e até mesmo fabricar semi-reboques em solo norte-americano, o maior mercado de implementos rodoviários do mundo ocidental. Passando para a vertical autopeças, eu destaco mais um trimestre de receitas fortes, atingindo 1 bilhão de reais, com crescimento em todas as unidades de negócio no comparativo. Receitas no mercado externo somaram 12 milhões de dólares, tendo como origem, em sua maior parte, as vendas de freios da Master para os Estados Unidos. Margens consistentes pela boa demanda das OEMs e pelo aumento da produtividade. Ainda em relação ao EBITDA, a controlada Castertech teve não recorrentes que impactaram positivamente o indicador no quarto trimestre de 2022, como o êxito em processos judiciais referente ao crédito de imposto e a atualização da combinação de negócios da Castertech em Indaiatuba, que juntas somaram 17 milhões de reais. Sem esses efeitos, o EBITDA ajustado seria de 150 milhões e uma margem de 14,3%. Quanto aos investimentos realizados pela vertical, no total de 71 milhões de reais,
40 milhões de reais foram utilizados para a aquisição dos ativos da fundição Balancins. Passando para a análise da receita por segmento, apesar de termos maior exposição às OEMs, observamos ainda assim uma grande diversificação dentro deste grupo, com destaque para caminhões pesados e semi-reboques, que possuem exposição relevante ao agronegócio e, por consequência, apresentaram volumes mais consistentes. Além disso, esta vertical tem ampliado as vendas diretas para fabricantes de máquinas agrícolas, agregando mais produtos ao portfólio e maior resiliência às receitas e à margem. Temos concentrado também esforços para aumentar nossa participação no mercado de reposição e internacional, que atualmente respondem por apenas 10% da receita desta vertical. Falando da vertical controle de movimentos, que contempla a Fras-le e suas controladas, vou dar alguns destaques, mas vocês podem ter acesso a mais informações no site ri.frasle.com. A Fras-le também divulgou seus resultados esta semana e tem um material completo à disposição de vocês. Mas vamos aos fatos mais importantes do trimestre para a Fras-le. Receita líquida de 746,8 milhões de reais, resultante do bom momento de mercado de reposição para o qual as nossas controladas oferecem um amplo portfólio de produtos. A integração de estoques no centro de distribuição da Nakata, que trouxe maior agilidade e eficiência no atendimento ao cliente. Ainda sobre a Nakata, destaco a estabilização da nova planta de amortecedores desta unidade, que ampliou a capacidade de entrega e, por sua vez, participação no mercado. Falando das receitas do mercado externo, esta vertical atingiu 63 milhões de dólares no quarto trimestre de 2022, com ampliação nas vendas para os Estados Unidos, pelo aumento da capacidade produtiva realizada na Fras-le Norte América e também pela boa performance nas demais geografias. O EBITDA atingiu 84 milhões de reais, com margem de 11,3%. Esta vertical teve eventos não recorrentes que impactaram negativamente o indicador, como a atualização da combinação de negócios da Nakata, que somou 16,2 milhões de reais, provisão para contingências referentes ao ganho de processo tributário da Jurid, de 5,6 milhões de reais, e, por fim, o impairment na Fras-le Norte América e na Eurobrakes, que juntas somaram 715 mil reais. Ajustando o EBITDA a todos esses valores, temos um EBITDA ajustado de 106 milhões de reais, com margem ajustada de 14,3%. Sobre os investimentos, foram 76 milhões de reais, sendo a maior parte em CAPEX. Por último, a Fras-le anunciou em fevereiro a compra da empresa Juratek, no Reino Unido, que, atendidas as condições precedentes, será a porta de entrada para a empresa nessa nova geografia, como o Sérgio comentou. Passando para o gráfico da receita líquida por segmento, quem acompanha a Fras-le há mais tempo deve recordar que antes da aquisição da Nakata, essa distribuição de receitas representada no gráfico na tela era diferente, sendo o mercado externo aproximadamente 50% do total. Em seu plano de expansão, a Fras-le busca voltar a ter maior representatividade das receitas no exterior e a compra da Juratek já é um movimento nesse sentido. Falando agora sobre a vertical de serviços financeiros e digitais, quero destacar os seguintes pontos sobre o quarto trimestre de 2022. Os resultados desta vertical foram impactados pela adoção do CPC 47. Os reflexos ocorrem tanto na receita líquida, com reversão de 55,4 milhões de reais, como também em despesas com vendas, com reversão de 86,7 milhões de reais, o que beneficia o EBITDA em aproximadamente 30 milhões de reais. O CPC estabelece que as operações sejam contabilizadas em regime de competência e não mais por caixa, como era realizado anteriormente, ou seja, os valores devem ser diferidos até o vencimento do contrato. Ele entrou em vigor em 2022 e tem efeito prospectivo, não sendo necessário retroagir para anos anteriores. Sobre o desempenho dos negócios, eu ressalto um bom momento para o segmento de consórcios, com destaque para as vendas de cotas ao segmento agrícola. Crescimento do CPB, devido ao aumento da taxa de juros, o que impacta as captações do Banco Randon. Carteira do Banco Randon segue saudável, com baixo nível de inadimplência. A estruturação da Adiante, a joint venture em parceria com a Gerdau,
que tem escopo de atuação o aluguel de veículos pesados, cuja previsão de início das operações é no primeiro semestre deste ano. E a aquisição da DB Server, que anunciamos em dezembro e que teve o closing agora em fevereiro. Por fim, trago algumas informações sobre a vertical Tecnologia Avançada e Headquarter. Embora os resultados desta vertical sejam poucos expressivos frente aos demais negócios da companhia, as empresas que a compõem têm o objetivo de serem fonte de inovação para as empresas Randon, contribuindo no desenvolvimento de novas soluções e potencializando resultados, principalmente de médio e de longo prazo. Sobre o quarto trimestre de 2022, podemos destacar Altom, que tem expandido sua atuação para o mercado norte-americano, em linha com a estratégia de internacionalização da companhia. A Naiwan, que tem mais de 60 projetos em andamento, em setores de atuação distintos e com parceria de grandes empresas. No entanto, o fluxo de aprovação destes projetos, bem como as etapas de validação, levam em média 2 anos por se tratarem de produtos disruptivos e de alta complexidade. Por esta razão, ainda não se converteram em receita, o que irá ocorrer gradativamente ao longo dos próximos anos. Pessoal, antes de encerrar, gostaria de agradecer novamente a cada um de vocês pela parceria durante todo o ano passado e convidá-los a estarem conosco ainda mais próximos durante 2023. Temos certeza que será um ano de muito desafio, mas de muitos projetos e realizações para compartilhar com todo o mercado. Aproveito também para reforçar o convite de que participem da pesquisa Institutional Investor, que ocorre anualmente e é um importante feedback para as nossas práticas de RI. Para participar, vocês podem acessar o QR Code que está aparecendo na tela. Muito obrigado e passo ao Davi para começarmos a nossa sessão de perguntas e respostas. Bom dia a todos e a todas novamente. Agradeço aqui ao Sérgio, ao Paulo e ao Esteban pelas apresentações. E agora, então, a gente começa a nossa sessão de perguntas e respostas. E desde já também quero agradecer a participação do Emerson de Souza, que é o diretor de RI e M&A da Fras-le, e que vai participar com a gente aqui do nosso Q&A. Nós temos aqui, então, algumas perguntas e já pessoas na fila para fazer os seus questionamentos, mas eu queria recordar que aqui na tela tem todas as instruções para quem quiser participar. Para quem quiser fazer pergunta por voz, vocês colocam o nome, a empresa e entram aqui na fila que a gente chama vocês, ou se preferirem também escrever a pergunta, a gente lê posteriormente e responde para vocês. Tem também o WhatsApp como terceira opção, para quem preferir mandar então por essa via. Começando então a nossa sessão de perguntas e respostas, a gente inicia pelo Pedro Fontana, do Bradesco BBI. Pedro, por favor, pode fazer a sua pergunta. Oi, pessoal, bom dia. Primeiro, parabéns pelos resultados, obrigado por pegar minha pergunta. Eu queria explorar um pouquinho mais o segmento de implementos. A margem teve uma queda considerável no trimestre. Eu queria entender o quanto disso é efeito sazonal das paradas das montadoras, e o quanto isso reflete uma possível canibalização de preços no mercado doméstico, dado o aumento de capacidade por parte dos competidores. E ainda nesse sentido, a gente viu que, apesar da queda de margem, o market share também caiu para baixo dos 30% esse trimestre. Eu queria entender o que vocês estão esperando para 2023. Obrigado. Bom, Pedro, obrigado pela pergunta, por acompanhar o nosso call. Antes de endereçar a resposta aqui, eu queria aproveitar já uma atualização, né? Durante a apresentação, a gente combinou que conversou que a aquisição da Juratec estava pendente de condições precedentes, e essas condições precedentes foram atendidas agora durante essa semana, tanto é que a Fras-le anunciou agora pela manhã um comunicado ao mercado, informando que essas condições precedentes foram atendidas, foram satisfeitas, e, portanto, a aquisição está concluída. Tá? Então, aqui já atualizando aí a apresentação de resultados. Pedro, em relação ao teu questionamento, né, sobre o segmento de implementos, eu gosto sempre de começar lembrando que essa é uma fatia da nossa receita que corresponde a mais ou menos 37%, 38% da receita líquida consolidada total. É uma fatia importante sim, mas a gente tem os outros componentes de autopeças, controles de movimentos, serviços e tecnologia avançada que também fazem uma diversificação, né, como a gente apresentou aqui, tanto quanto o Sérgio e o Paulo também reforçaram, né?
De fato, no último trimestre, a gente teve sim uma combinação de uma competição, uma concorrência um pouco mais acirrada, se traduzindo em pressão de preço, com ainda um custo alto de matéria-prima, né? A perspectiva de deflação de matéria-prima ainda não bateu nos nossos estoques, e isso principalmente porque a gente carrega estoques de algumas matérias-primas entre 90, em alguns casos até 120 dias, então isso tende a se normalizar, ou tende a aliviar durante os próximos trimestres. E também a questão da ociosidade, né? Que, diferentemente das nossas outras operações da Vertical Autopeças, a parte de semi-reboques, a parte de implementos parou efetivamente de férias aí na segunda quinzena de dezembro, e isso acaba acarretando num custo de ociosidade, num custo adicional durante o trimestre, tá? Olhando para frente, né, sua pergunta sobre o quanto que isso é realmente estrutural, o quanto que a gente acredita que pode recuperar durante o ano, aqui a gente tem uma visão um pouco mais otimista para o restante do ano. Entende sim que no primeiro trimestre a gente ainda vai ter esses fatores que afetaram o quarto trimestre e pressionaram a margem de montadora no quarto trimestre. Porém, ao longo do ano, isso deve se aliviar um pouco, principalmente com a redução de custo de matéria-prima. E o segundo componente importante da nossa estratégia, que é a internacionalização. Aqui entram já 12 meses completos de Hércules, lembrando que o ano passado nós tivemos apenas 2 meses de consolidação, que foram novembro e dezembro. Então entram mais 10 meses de Hércules aqui, além de exportações adicionais que a gente já conseguiu garantir para o mercado norte-americano também, que ajudam a compensar essa pressão no mercado doméstico, né? Então, de fato, o mercado doméstico tem sim uma perspectiva de redução de volumes para o mercado como um todo. A gente acredita que ainda assim pode sustentar, inclusive expandir a receita de implementos, via principalmente o mercado externo, que está mostrando uma dinâmica mais favorável. Super claro, obrigado. Obrigado, Pedro. Passando então aqui para a nossa próxima pergunta, é da Renata Cabral, do Citi. E aí, pode abrir o microfone e fazer sua pergunta, por favor. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada aí por pegar minha pergunta. Minha pergunta é em relação ao segmento de autopeças para veículos comerciais. A gente observou aí uma boa performance, principalmente para o quarto trimestre, né, que normalmente é sazonalmente fraco. Vocês explicaram um pouco aí no release, né, sobre a produção aí de Euro 5, né, de caminhões aí por parte das montadoras. Eu queria que vocês dessem uma perspectiva em relação a 2023, né, exatamente por conta dessa mudança aí para o Euro 6, se essa sazonalidade, né, deve mudar um pouco também, né, porque imagina-se que no primeiro trimestre seja um pouco mais fraca, talvez no fim do ano também não seja tão fraca. Então, queria saber, vocês que estão aí na frente do mercado, como que está o sentimento em relação a essa parte aí. Obrigada. Obrigado, Renata, pela pergunta, por nos acompanhar também. Da mesma forma, eu gosto de começar lembrando a relevância da participação das autopeças na nossa receita. Hoje, ou melhor, no resultado de 2022, ela representava já 1/3 da nossa receita, né? Um faturamento próximo já a 4 bilhões de reais, bastante significativo, tem tido um crescimento bastante importante nos últimos anos, né? Via novos clientes, novos produtos e novas geografias também. Em relação à perspectiva, Renata, de fato, nós tivemos um final de ano bastante agitado, né? Bastante quente, bastante forte. Isso porque a maior parte dos nossos clientes optaram por continuar a produção até o dia 31 de dezembro do que era o Euro 5, e eles têm, né, lembrando, eles têm a possibilidade de vender esse produto até março desse ano aqui. Então, é por isso que a gente também observou no início desse ano a dinâmica contrária, né? Uma produção um pouco mais baixa, apesar das vendas terem sido sustentadas, inclusive nos níveis muito próximos a 2022. Isso já era esperado, a gente sabe que os nossos clientes, né, as montadoras, transferiram de fato as férias para janeiro. Boa parte de janeiro não houve produção, isso de novo já estava fatorado.
porém a gente acredita que ao longo do ano a gente deve ver essa recuperação de volumes, tanto de produção ou até mesmo a manutenção dos volumes de licenciamento. E aí lembrando, né, que um dos principais fatores do caminhão pesado, né, um dos principais direcionadores de demanda do caminhão pesado é o agronegócio, que tem indicado boas perspectivas, novos recordes de safra e de produtividade para esse ano aqui. Ainda assim, mesmo que o volume possa ser um pouco menor, como as associações têm falado, né, o volume do mercado como um todo, de Fenabrave e Anfávia tem apontado para uma queda. No caso das nossas autopeças, a gente acredita que nossa queda vai ser menor em função de estarmos mais expostos aos veículos pesados, esse é o ponto número 1. Ponto número 2, a gente tem a habilidade, a gente tem a flexibilidade de internalizar parte de produtos que eram adquiridos ou de produção que eram adquiridos na Castertech, por exemplo, para compensar essa queda de volume. Isso nos dá flexibilidade, né, de poder trazer essa margem para dentro de casa. E o terceiro ponto, novamente, aí é o mercado agrícola e o mercado internacional. Então, a Castertech tem feito investimentos e isso colhe já dividendos agora durante esse ano para entrar mais no mercado agrícola, passar a fornecer para o mercado agrícola e também buscando novas geografias fora do Brasil para compensar essa potencial queda no mercado interno. Perfeito, super claro, Esteban. Obrigada, viu? Obrigado você, Renato. Davi, acho que voltamos para ti. Isso, desculpa, gente. Travou um pouquinho aqui, mas já voltamos para as perguntas aqui. Na próxima pergunta, então, é do Luiz Capistrano, do Itaú BBA. Luiz, também fica à vontade de fazer sua pergunta. Bom dia. Bom, enquanto, Luiz, a gente passa a tua pergunta então para a próxima, enquanto a gente vê o probleminha aí no áudio de repente. Nós temos aqui duas perguntas do seu Antônio Risso, da Interação Administração de Recursos, que tratam basicamente de exportações, e aqui seriam dois aspectos das exportações. Falar sobre as exportações de semi-reboques para os Estados Unidos, também aí pensando em sinergias possíveis com a Hércules, né? Então falar desses dois movimentos, tanto o Hércules quanto exportações para os Estados Unidos de semi-reboques e possíveis sinergias entre esses dois movimentos, e também mais sobre o mercado de caminhões, especificamente, como se tem uma expectativa de exportar mais caminhões, né, a partir do Brasil esse ano, dado que o mercado nacional deve ter um desempenho um pouco inferior ao ano passado. Então são esses dois pontos aqui que o Sr. Antônio Risso mandou para a gente. Muito obrigado, Antônio, por acompanhar o call. Eu passo essas duas perguntas para o Sérgio. Sérgio, acho que você pode mencionar e comentar bastante sobre as sinergias da Hércules e a expectativa de exportações de caminhões a partir do Brasil, já que você está mais perto do tema aí, por favor. Obrigado, Esteban. Antônio, obrigado pelas perguntas. Sim, nós estamos olhando exportações de semi-reboques nossos para o mercado norte-americano esse ano. A fronteira que nós temos nesse momento é a disponibilidade de navios tipo roll-on, roll-off, que está restringindo os nossos volumes. Nossa expectativa é que nós vamos ter um volume de exportação substancialmente maior do que o realizado no ano de 2022. A nossa Hércules, a aquisição que fizemos ali, concretizamos, finalizamos no início de novembro, está indo muito bem. Possivelmente iremos atingir algo da ordem de 5.000 unidades naquela localidade, e estamos sim explorando sinergias
com o sentido de talvez termos kits Espero que estejam me escutando melhor agora. Sim, Sérgio. Não sei, Antônio, se a primeira parte da resposta conseguiu ouvir, se não, eu repito. Eu dizia que as exportações de semi-reboques no Brasil, então, repetindo, elas estão indo bem, temos expectativas de crescer de uma maneira mais significativa os nossos volumes para esse ano. Temos limitações na disponibilidade do navio especial que pode carregar um produto dessas proporções, esse é o nosso gargalo, digamos assim. A nossa empresa Hércules está indo muito bem, devemos produzir, aumentar a nossa produção na Hércules esse ano, e estamos considerando um desenvolvimento maior de sinergias com o Brasil, de tal maneira que nós possamos também acelerar o aumento de capacidade de produção local da Hércules. Então, a nossa visão para o mercado norte-americano, ela é, sim, positiva pelos dois aspectos, Antônio, que você citou, tanto a produção local, quanto as exportações, quanto a interação entre a unidade brasileira e a produção doméstica da Hércules. No segmento de caminhões, nós também vemos, talvez, sem tanta clareza, o upside, mas nós entendemos que as situações de fornecimento, as situações causadas na Europa, motivadas pela guerra da Ucrânia, os problemas com disponibilidade de energia, tudo isso ele facilita, digamos assim, a transferência de negócios que são feitos por grandes montadoras europeias para as suas filiais brasileiras. Então, nossa expectativa, sim, é que nós vamos ter um ano com maiores exportações brasileiras. A exportação para a Argentina, ela continua, digamos, um pouco mais problemática pela situação desse país, para outras geografias do mundo, nós esperamos um ambiente mais favorável à exportação pelas dificuldades que o mercado europeu apresenta nesse momento. Obrigado, Sérgio. Agradeço também a pergunta também enviada pelo seu Antônio. A gente passa então para a próxima pergunta por áudio, que vem do Jonathan Coutras, do JP Morgan. Jonathan, por favor, pode fazer a pergunta. Bom dia, Davi. Conseguem me ouvir? Sim, super bem. Perfeito. Bem, bom dia, Paulo, Sérgio, Esteban. Duas perguntas do meu lado. A primeira era a empresa tem claramente estratégia de internacionalização, né, das receitas, né, todos tocaram muito nesse tema. Então, hoje, né, a gente vê que a parte nacional representa mais ou menos 17%, né, do top line. Então, a pergunta é qual seria, né, o target para o médio e longo prazo? Não sei se vocês compartilham isso em termos de um horizonte de 5 anos, né, vocês veem ela chegando a 30%, 50%. E a segunda pergunta, o Sérgio tocou um pouco nisso na última fala, mas pensando um pouco no mercado argentino, né, a frase inaugurou agora, né, o novo centro operativo na região, então só queria entender um pouco as perspectivas, né, e olhando pelo menos o mercado acionário do país, né, já tem um pouco de antecipação de uma potencial mudança para melhor, né, na perspectiva macroeconômica, né, então só para entender um pouco como vocês veem a região. Esses dois pontos. Obrigado. Tá bem, obrigado, Jonathan. Sérgio, acredito que para falar sobre esse target de internacionalização você seja a pessoa mais adequada.
E sobre a Argentina, já aproveitando que o Emerson está aqui com a gente pode compartilhar essa resposta contigo, Emerson, por favor. E, Jonathan, obrigado aí pela participação, pelo suporte, pela pergunta. Nossa intenção, sim, como nós temos falado, é crescer o percentual de nossas receitas advindas de mercado, quer sejam exportações, quer sejam produção e comercialização fora do Brasil, mas focados mais nesse novo ciclo em economias, obviamente, mais fortes, com moeda mais forte. E o nosso objetivo aqui é chegar num ciclo, nós chegamos a 30% de mercados maduros internacionais. Então, dos atuais 18, ele caiu um pouquinho, momentos específicos também no mercado doméstico, mas a nossa linha mestre é levar esse percentual para 30%. O seu áudio ainda está um pouco comprometido, tá? Então, só vou tentar aqui reforçar o que você disse. Vocês me ouvem bem? Tá, então, Sim, Paulo. Jonathan, só não sei se você conseguiu ouvir a resposta do Sérgio, mas a nossa intenção é continuar crescendo essas receitas do exterior, tentando como meta aí de médio prazo chegar próximo a 30%, tá? Obrigado, Não, Paulo. perfeito, essa parte está bastante clara. Obrigado. Emerson, te convido para comentar um pouquinho sobre a Argentina, então, por favor. Obrigado, Esteban. Obrigado a todos, obrigado, Jonathan, pela pergunta. Bem, nós temos uma concentração de negócios na Argentina bastante razoável quando a gente fala de Fras, estamos falando de 12% a 15% das receitas lá. A gente ampliou com as aquisições da Armetal, da Farloc, no ano de 2017, no final de 17, mas a partir de 18 com essas empresas 100% Fras-le lá. E acho que o que a gente mais aprendeu durante todo esse tempo na Argentina, a gente está lá há muitos e muitos anos, é que você precisa ter gente argentino, né, tocando, conhecendo o negócio da melhor forma. E nós, talvez por muito tempo, nós não tínhamos isso tão certo. A gente sempre tinha um líder lá no brasileiro tocando a operação. E quando a gente comprou a Armetal, a gente viu tanta eficiência, tanta coisa legal que aquele time fazia, que hoje quem toca as operações de Fras-le num todo é as pessoas que remanesceram desta aquisição, né? Acho que também um pouco do nossa receita de sucesso nas integrações. E sim, é muito complexo o momento que a Argentina vive, né? A gente aprendeu também que, por mais ortodoxo que possa ser, lá na Argentina, os nossos clientes querem ter a segurança de ter o dinheiro aplicado em algo que não perca valor. E a peça, no caso, né, nossa peça lá, nossa oferta de produtos, nossos produtos, é algo desse tipo. Então, é relevante que eles coloquem, é normal que se coloquem pedidos muito acima do que é demanda, porque ali você bloqueia a questão de inflação, a segurança do dinheiro e tal. Nós fomos fazendo o quê? Ao longo do ano de 2022, a gente foi modulando os clientes dentro de médias históricas para que a gente não perdesse, né, o suporte ao atendimento a mercado. Então, a gente tem tido dificuldade de conseguir licenças novas, mas a gente enxerga ainda assim esse fechamento de trimestre, um pouco do próximo trimestre razoável, regulando sim a demanda, né, para não faltar produtos. E a gente entende que a gente deva conseguir licenças aí, porque o país como um todo acaba começando a sofrer escassez de muitas coisas, não só autopeças, mas remédios, produtos básicos, né, e alimentação que já começam a faltar em alguns lugares. Então, a gente entende que isso possa voltar a ter um pouco mais de regularização. Essa proximidade também do governo brasileiro com o governo argentino pode trazer também algumas coisas importantes. Mas a gente sempre foi muito cauteloso, mantém
disciplina financeira, tem hedges financeiros lá para proteger parte daquilo que nós temos de recebíveis. Lembro vocês que desde a metade de setembro do ano passado, o governo argentino também estipulou uma quarentena lá de pagamentos para fornecedores e pagamentos de exportações na ordem de 180 dias. Então, a gente tem coisas para receber, a gente vem recebendo, que já venceu esses prazos, né? Vem acontecendo. O mais difícil tem sido as licenças, né? E as nossas operações na Argentina, no caso de Fras-le, Randon, acho que o Esteban pode responder melhor, elas têm margens bastante saudáveis, né? A gente consegue encontrar um equilíbrio entre a oferta, a margem, e, é claro, a dificuldade sempre está mais concentrada em você poder reingressar recursos como dividendos ou como de outra forma tal para o Brasil, né? Espero ter respondido e estamos à disposição se ficar alguma dúvida também. Obrigado, Emerson. Obrigado. E aí, Jonathan, só para terminar aqui a parte de Randon, né? Nós estamos presentes com uma planta em Rosário, na Argentina, desde a década de 90. Aproximadamente 6% da receita de implementos é originada na Argentina, através da venda de implementos na Argentina. E a dinâmica é muito similar à dinâmica aqui das nossas operações aqui no Brasil, principalmente pelo fato de ser um país bastante dependente do agro. Então, nesse sentido, a gente pode entender que existe uma demanda positiva vindo do agro, impulsionando as vendas da nossa montadora lá na Argentina. E assim como as empresas Fras-le lá, a gente também compartilha com o problema de depois fazer o reingresso dos recursos para cá. Mas em termos de dinâmica de mercado e margens, ela está muito similar ao que está no Brasil. Perfeito. Obrigado, Esteban. Bom dia a todos. Bom dia, Jonathan. Bom, nossa próxima pergunta nós vamos tentar com o Luiz Capistrano do Itaú BBA novamente. Luiz, vamos ver se seu áudio funciona e se você consegue fazer a pergunta agora. Oi, pessoal, bom dia. Vocês me ouvem agora? Sim, super bem. Ótimo, muito obrigado. Pessoal, obrigado pelo espaço, parabéns aí pelos resultados do trimestre. Que pelo menos para nós foi um pouquinho melhor do que o esperado a parte de implementos. E eu queria entender com vocês, vocês comentam bastante, né, sobre a perspectiva para 23, de como a Randon ela deve se performar melhor que o mercado em implementos, dado a busca constante aí e as execuções, né, o que vocês têm entregue de fato nessa estratégia de buscar internacionalização. Eu queria entender um pouco como que essa dinâmica ela vai se dar ao longo do ano. O Sérgio comentou, né, de que a Hércules ela vai expandir bem, os volumes de exportações do Brasil para o mercado americano também devem expandir bem ao longo de 2023. Isso é algo que a gente deve ver já no primeiro trimestre, é algo que a gente vai ver gradualmente ao longo do ano, e, em especial aqui, fazer um link adicional e entender como que isso vai balancear essa parada mais bruta das montadoras aqui em janeiro. De novo, conforme vocês comentaram, né, as paradas foram todas postergadas, a gente vai ter uma queda de volume grande no mercado interno. De que ordem de grandeza, como que vocês acham que em termos de volume total da Randon, não falando de mercado, mas vai ser substancialmente abaixo do quarto tri? Se vocês puderem dar uma noção de ordem de grandeza dessas quedas, ou não, seria bastante interessante. E, adicionalmente, uma pergunta final de outro tópico, a gente viu o segmento de tecnologia avançada, um EBITDA, excluindo a equivalência patrimonial, ficando um pouquinho mais negativo do que ele é normalmente. Eu queria entender com vocês se para 2023, novamente, esse é o esperado, esse novo nível de EBITDA trimestral, ou isso é uma despesa pontual, algum projeto específico da Nyon que vale a pena vocês comentarem. Enfim, queria entender um pouquinho melhor essa dinâmica da tecnologia avançada. Legal, Luiz. Obrigado por participar, por nos acompanhar, por trazer esses dois temas, né? Inclusive da tecnologia avançada, justamente às vezes pela relevância na receita é pequena, o pessoal não olha muito para isso, mas a gente está bastante otimista, bastante animado com o potencial dessa vertical. Eu vou compartilhar, Paulo, a resposta sobre a tecnologia avançada com você. Acho que a gente pode mencionar um pouco aí sobre os ajustes também que a gente vem fazendo nas operações. Mas eu começo aqui, Luiz, comentando um pouquinho sobre a dinâmica de mercado em relação a implementos e caminhões, né? Então, de fato, a gente está bastante alinhado com as projeções de Anfira, Anfávia, para o mercado brasileiro como um todo, né, de implementos e de caminhões. Então,
Para implementos, a gente enxerga aí uma queda potencial na casa de perto de 10%. Para caminhões, um potencial total aí de 20%. Lembrando que esse para caminhões como um todo deve ter uma queda maior na família de leves, médios e semipesados, perdão, e um pouco menor na família de pesados, tá? Na família de pesados, que é onde a gente está mais exposto, deve ter uma queda na casa de 10%. E na nossa visão, essa queda ela se concentra principalmente no primeiro trimestre. Então, eu diria assim, eu acho que os próximos trimestres, a partir do segundo trimestre, já devem trazer volumes muito comparáveis, muito similares ao que a gente viu em relação a 2022. E aí, de fato, essa queda um pouco mais concentrada no primeiro trimestre de 23. Em relação à compensação, né, das receitas no mercado externo, isso eu tenho o prazer, né, tenho a felicidade de comentar que já está ocorrendo. Então, de fato, a Hércules não só já está sendo consolidada, como também está trazendo margens até um pouco melhores do que as margens brasileiras em termos de semi-reboques, tá? Preciso lembrar, né, um dos pilares da aquisição da Hércules era justamente ter o mercado contracíclico ao mercado brasileiro, né, que tivesse em direção oposta, e é exatamente isso que a gente está vendo no mercado norte-americano. A demanda está lá, está crescente, está pujante, e não existe oferta. Isso nos dá capacidade também não só para garantir um backlog até outubro, no caso de Hércules, como também a gente está com uma boa capacidade de repassar preço, o que constrói umas margens até mais saudáveis no mercado norte-americano do que a gente está vendo no mercado brasileiro. E as exportações, elas continuam, né? Inclusive, parte das exportações que a gente não conseguiu entregar no ano passado, né, estão sendo entregues agora no primeiro trimestre, e além disso, a gente tem essa perspectiva de mais 2.000 semi-reboques sendo exportados para o mercado norte-americano, inicialmente numa programação de produção, deve ser equivalente, deve ser equilibrada ao longo dos próximos 4 trimestres desse ano aqui. Sobre esse tópico, Luiz, tá respondido? Precisa alguma informação adicional, algum follow-up? Não, perfeitamente, Esteban, está muito bem respondido. Acho que a gente pode passar para a segunda parte da pergunta. Legal, então passo para ti, Paulo, por favor. Então, pela participação, pela pergunta, tá? De fato, o Esteban tinha comentado rapidamente. A gente tem ali uma série de empresas e uma série de projetos, e a maioria delas em fase de ramp-up, de maturação. E a gente, contabilmente, sempre segue uma política bastante conservadora do ponto de vista de provisões, ou mesmo capitalizar projetos que, de fato, já são totalmente viáveis. Então, significa que alguns investimentos, mesmo em projetos, eles acabam sendo despesados, tá? Então, a expectativa que a gente tem para essa vertical, ela é muito significativa. Claro que a gente não pode aqui ficar projetando margens específicas dessa vertical, mas eu te diria que o que ocorreu aí no último trimestre do ano passado com relação a essa margem estava totalmente prevista nessa fase de ramp-up de uma série de projetos. Ou seja, a gente já a partir dos próximos trimestres tem expectativa de ver resultados aí substancialmente melhores para essa vertical. Tá? Claro, Paulo, muito obrigado. Bom, nós não temos mais perguntas aqui na fila para serem feitas por áudio, e recordamos que se tiverem perguntas adicionais aqui que pudermos responder, fiquem à vontade para entrar em contato pelos nossos canais de comunicação, que a gente responderá o mais breve possível. Eu passo a palavra agora, o Sérgio voltou, conseguiu conectar de novo, vou passar a palavra para o Sérgio, então, para fazer aí as considerações finais da nossa videoconferência de resultados. Sérgio está no mudo, Sérgio. Obrigado, Esteban, e a todos. Nós continuamos muito positivos
com relação à nossa estratégia de futuro, a nossa capacidade em executar a nossa estratégia, de forma que estamos outra vez otimistas com relação àquilo que 2023 vai se traduzir para as nossas empresas. Muito obrigado pelo apoio de vocês. O nosso pessoal de RI está à disposição, todos nós aqui presentes, para quaisquer esclarecimentos adicionais que vocês tenham. Por favor, acessem o nosso site ou nos acessem diretamente, que vai ser um prazer dividir com vocês ou esclarecer para vocês as perguntas que vocês, adicionais que vocês vierem a ter. Muito obrigado pelo apoio e uma boa tarde a todos. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado, gente. Boa tarde, obrigado. Até a próxima.